quando a gente vai falar de libertação completa, como a Tati falou, eu sou a mulher das escritas, eu amo escrever. Irmãs, eu acho tão gostoso, todo ano eu faço isso. Eu acho tão prazeroso quando encerra dezembro, que eu abro a minha agenda, Marilu, e eu posso riscar pelo menos 1 ou 2 defeitinhos. O ano passado, eu consegui riscar 2 defeitinhos. Eu acho que eu já estou uns 4, 5 anos fazendo isso. 1º de dezembro lá, 1º de janeiro. Você precisa mudar nisso. Aí chega o final de ano e eu falo, olha, isso aqui eu quase consegui. Faltou um pouquinho. Aconteceu o ano passado, final do ano passado, eu falei assim, filho, você acha que eu mudei nisso aqui, amor? Porque, irmãs, quando nós queremos algo, a gente tem que ter um foco. É como uma conquista financeira. Você quer alguma coisa financeiramente? Pode parar de pedir milagre, vai trabalhar, né, irmãs? Porque é a Bíblia que manda, né? Vamos agir. E aí, ele olhou e demorou. Daí eu falei, não é pra me agradar, não. É que eu preciso mesmo. Isso aqui me criou uma dúvida. Porque pra mim eu dei uma boa melhorada. Aí ele pensou e falou, realmente, filha, você mudou nisso aqui. Daí eu total ou metade, ele um pouco. Nossa, eu vim do quarto tão felizinha, porque na minha concepção... Aí eu voltei, sentei lá na cama, daí eu falei, teve aquele dia, verdade. Aquela outra, verdade. Ele tá certo, foi um pouco. E cada ano eu concluo a pressa, a emergência que temos que ter. Missionária, e por que a senhora não conseguiu na totalidade? Pouco oração, pouco jejum e pouca ação. Por quê, irmãs? Tem coisa que já está impregnado em nós. Por exemplo, crente bravo. Não leva lugar nenhum. Vocês acham que tem pouco ou muito crente bravo? Mas tem. E o céu falou que é para ter? É para ter? E a gente já tá com quantos anos? Desde quando nós é bravo, será? Sabe qual é o meu desejo aqui, irmãs? É que a gente pense que cada dia que eu durmo e acordo do mesmo jeito, sem mudança, um dia continua mentindo, enganava, continua enganando, gritava, continua berrando, brigava, continua briguenta. E o tempo tá passando. E nós estamos procurando um culpado. Mas quando chegar o julgamento, alguém ficou sabendo aí se vai ter testemunha? Ó, irmão, não tem o fulano ali, ó, o senhor via quanto eu tava tentando, mas tinha fulano, não vai ter, gente, essa opção. Então, qual é a outra opção, missionário? Outra opção é descer, irmãs. Porque, de fato, ser longânimo é um fruto do Espírito. E, de fato, ser longânimo é ter paz na alma. Eu tenho que reagir. É como gritar. Gente, eu detesto gritar. Eu acho patético gritar. Sabe por quê? Gente, sério mesmo. Pega de gritar, pega porque foi gritado e pergunta pra ele qual foi o lucro dos belos. Primeiro, o tom da sua voz, e aqui a Bíblia vai falar que aquele que grita, que a palavra branda, aquele que não grita, a palavra branda, ela cura os ossos. Então, quem adoece os ossos? Eu não grito. Eu não entendi. Você gritar, sai. Não, mata. Então para de gritar. Por exemplo, você pega a Sara. Vamos aqui usar a Tati. Você tem que dar um sermão na Sara. Eu odeio gritar, pastora, mas eu odeio gritar. Eu odeio. Só que eu falo baixo. Eu escuto. Só que daí a letra, assim, ó, sabe? O grito é falta de quê? Quem sabe aqui o grito é falta de quê? Outra coisa, o que é o grito? Falta de argumento. Pode falar baixo, né? Falta de autoridade. Quem tem autoridade não grita. Vai lá no quartel. Posso dar um exemplo? Pode. Vou dar um exemplo lá de casa. Fui casada há 12 anos e 12 anos eu gritava com os meus filhos, não adiantava de nada. Hoje eu chego pertinho deles, quanto mais baixo, mais ele... Exatamente o que eu ia falar. Você viu lá em casa, não viu, Gracinha? Eu só dou uma olhadinha assim. Hoje é diferente. Os meninos... Mas o que você fez? Como você ganhou? Larguei. De gritar. Não, mas sabe o que é o eu acho grito, que é porque gente? assim, desde pequenininho,
Eu tinha mania de gritar, desde pequena eu gritava. Ela com resolveu? eles. Não, Aí eu ela acho que acostumou. acostumou, entendeu? E Acho tá que já é resolvendo? deles o problema agora. Não, é Porque da gente mesmo. eu chego lá e falo, filho, levanta, Seus tá filhos certo." vão gritar com seus netos, irmãs. Você acha que Quem grita com controle aqui? Ninguém. Quem grita aqui controlado? Quem consegue gritar aqui com autoridade? Vai dar tudo certo. Ninguém. Quando você grita é por quê? Você tá descontrolado. De vez em quando eu dou uns gritos na Heloísa, mas quando ela presta atenção, aí eu Se falo. você Aí ensinar ela, obedece, ela se você ensinar ela abaixando e falando com ela, você vai Muito ter melhor. paz de espírito, vai estar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ter esses frutinhos aqui que nós estamos precisando. Por quê, gente? Nós estamos numa geração de filhos ou de pais? E os filhos crescem igual os pais. Tudo Eu surtado. congreguei com missionário, o nome dela é Irmã Ivanara. Eu sempre comentei com a Cássia muito que eu nunca achei normal uma mãe que quer educar o filho gritando. E eu observava muito o jeito que ela educava as filhas dela, na maneira de falar. Até ela brava com as filhas dela, você vê o jeito que ela passava assim, A ira. ensinamentos para a filha dela. E as filhas dela baixavam a cabeça e ela não levava nem um tomzinho assim de voz. Aí eu falei, não, quando eu tiver um filho eu quero ser estilo Vou seguir ela. esse exemplo. Eu quero ser estilo ela. Então, assim, quando a Ana fala que eu sou muito controlada, né? Mas eu sempre pedi muito pra Deus. Graças a Deus eu tive o privilégio de Estragar meu entrar no beijo. Evangelho muito cedo. Então, assim, eu congreguei com muitas mulheres que tinham muito testemunho sobre isso. Nossa, a mãe gritava demais. E eu já não tenho isso de gritar, de bater na minha filha. Às vezes ela não escuta, mas eu tenho paciência de ir lá conversar com ela, de falar. E assim, graças a Deus a gente tem um ambiente tranquilo. Paz. Eu acho, né? Paz. Paz. Então, assim, sempre que eu vejo assim, que eu tô passando do ponto, eu sou a primeira pessoa a olhar pra dentro de mim e dizer, não, passei do ponto aqui, preciso melhorar nisso, nisso e nisso. O que eu errei aqui? Não, vou melhorar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu preciso melhorar isso. Não precisa que ninguém chegue pra mim e fale, não, você fez isso, isso. Aí quando eu vejo que eu fiz algo assim, que, por exemplo, que não depende só de mim, eu falo assim, Deus, eu fiz a minha parte, agora é a tua. Então assim eu fico tranquila, né? Não consigo nem machucar ninguém e nem também ser ferida, né? Porque às vezes tem muita gente que passa do ponto, fere Quem as fere é pessoas, ferido, né? Isso é fere fato. muitas pessoas e também é muito ferido. Então, por isso é importante você dominar os seus sentimentos, suas emoções, a maneira que você vai falar com as pessoas também. Então, assim, não é só na vida assim espiritual, é no ambiente de trabalho também. Graças a Deus, por onde eu passo por ambiente tranquilo. Quando eu estudava, do nada, uma colega minha chegou e, não, vim te dar esse presente. Falei, por que ela? Não, eu só senti vontade de te dar. Então, assim, eu aprendi a tratar bem as pessoas da maneira que eu quero ser tratada. E graças a Deus, isso sempre deu muito certo. E vai continuar dando. E rara Alguma coisa. Peraí, eu pedi aqui rapidinho. A pastora falou aqui sobre se é dos pais ou é dos filhos. Ontem eu tava vendo um vídeo sobre que as nossas ações refletem nos nossos filhos, tanto como positivo como negativo, né? Sim. E o vídeo tava tendo que o menino, um rapaz e uma moça, já de uns 15 anos, e aí a mãe mandou eles ir fazer alguma coisa para eles poderem comer, um vídeo. E aí o menino pegou e falou que não. Aí a menina falou assim, você não tá ouvindo a mãe? E aí o menino pegou, empurrou a irmã e deu um tapa na cara dela. Falou assim, vem me obrigar, sua vaca. Aí a mãe dele pegou e falou pra ele, não fala assim com sua irmã. Aí ele empurrou a mãe e falou assim, vai fazer o quê? Ela falou assim, vai pro quarto agora. Ele disse, não vou, ele vai pro quarto agora. Ela falou assim, não vou, sua vaca, com a mãe dele também. Aí ela deu um tapa na cara dele e mandou ele pro quarto, ele foi. Na hora o pai chega, bem na hora que ele chega, falou assim, ela começou a chorar e falou assim, ele tá me desrespeitando. E aí o homem olhou pra ele e falou assim, já chama o menino gritando, puxando o cinto já, pra poder bater nele, né? Ela pegou e foi tentar conversar com ele, falar pra ele que não, que a culpa dele tá agindo daquele jeito era deles. Porque ela tá indo pra igreja, chama ele e ele não tá indo. Ele empurra ela e fala assim, quer dizer que a culpa é minha ou sua vaca? Aí, pronto. Então tá aí, da onde o menino tá aprendendo os trem. Olha só. Então ali tá mostrando, infelizmente. Então o que acontece? Ele queria corrigir o menino, sendo que o que ele faz com a mãe dele, o menino tá querendo fazer com a irmã. Então, as coisas que a gente faz reflete nossos filhos. Se você faz coisas boas, se você ensina ele do jeito certo, ele vai aprender.
Mas se você também tá fazendo errado na frente dele, ele vai reproduzir aquela mesma coisa. Claro que tem filhos que fazem o que dá na telha. Você pode ensinar o certo, mas no futuro ele vai fazer errado. Só que Por quê? você não vai ter participação. Você né? não vai ter, Você porque ali sabe vai ser sua entre parte. ele e o mundo. Ele quis seguir o que o mundo ensinou e não o que a gente ensinou. Então a gente tem que refletir nessa parte. Sobre as atitudes as que atitudes dentro que a de gente casa. está querendo ensinar para nossos filhos. Porque Pensar muito sobre, irmãs. Exemplo tá uma coisa muito escassa. E aí vai até no que a Tati brincou ali, faz o que eu mando, mas não vai acontecer, irmãs. Não vai. Porque se nós formos pensar nos dias vindouros que estão vindo por aí, Jesus está voltando, como cristão a gente ia refletir mais sobre o nosso lar. Sobre o que os nossos filhos ouvem, sobre o que os nossos filhos veem. Pode falar, Cássia? Alguém abre aí para mim Efésios 4:2, a outra Provérbios 25:15. Ainda falando sobre essa questão, né, de gritar, da forma como a gente lida dentro de casa. Quando eu tinha assim uns 12, 13 anos mais ou menos, a minha mãe, ela era uma pessoa que gritava muito em casa. Ela fala sobre isso hoje com muita tranquilidade, inclusive por isso que eu tô falando, né? Aqui, eu sei que ela fala sobre isso. E a gente tinha uma vizinha. Pensa numa pessoa, eu acho que eu vou falar de atribulada para não atribuir outro tipo de coisas. Mas pensa numa pessoa ruim, era essa mulher. E ela era aquele tipo de vizinha que ela colocava, ela já acordava colocando som, estrondando. E ela xingava, e ela, sabe, uma pessoa assim. Tribulada, né? E, obviamente, a gente, como vizinha dela, incomodava lá em casa, né? E minha mãe sempre reclamava do som e tal. E aí, em uma dessas vezes que minha mãe foi reclamar, ela desligou o som e falou assim: então quer dizer que você pode gritar dentro da sua casa, incomodar a gente com seus gritos e eu não posso botar meu som, que não sei o quê. Minha mãe disse que aquilo ali entrou nela como uma faca cortante. Ela falou que ela recebeu aquilo ali de uma forma assim, sabe, que de fato os vizinhos estavam observando o comportamento dela. E assim, eu como testemunha mesmo, né, disso, depois daquele dia, eu acho que se minha mãe gritou, eu não lembro, porque eu acho que aquilo realmente foi necessário para que ela observasse E adquirisse uma mudança. e inclusive ela era crente, né? Então a vizinha não era crente. Que testemunho ela estava dando para a vizinha? E aí, às vezes, a gente precisa observar também, né? Quem que tá o nosso comportamento da testemunho. gente mesmo. Não pesa saber que a gente é cristão, que a gente é portador do Espírito Santo de Deus. Aí a gente olha para esses frutos e fala: não tenho não. A gente não tá mentindo pra gente mesmo? E aí a gente olha, irmã Aparecida, como a gente tá buscando essa excelência. Porque tudo em nós é aperfeiçoado, precisa ser aperfeiçoado. Todo dia. Tudo em nós precisa ser aperfeiçoado. Crente demais. Brabo demais. Manso demais. Gente, tem um limite. Tudo na nossa vida tem um limite. A Bíblia vai falar sobre essa condição. Tudo na medida, tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. Não, eu sou cristã. No caso do exemplo da Cássia, não, eu gritando assim, o vizinho tá vendo que eu tô gritando. Que tipo de crente que eu sou? Não precisa um pastor ir lá dizer: irmã, pare de gritar, porque, né, você é cristã. Nós temos que fazer o quê? Um autoanálise. Falando aqui sobre a necessidade dessa longanimidade. Dessa longanimidade. Quem aqui daria uma receita para isso aqui imediato? Não, eu preciso viver isso, eu quero viver isso, quero viver logo. Quem diria qual seria o primeiro passo? Pode falar aí. Mais intimidade com o Espírito Santo. Onde alcançamos essa? Orando. Na oração. Irmãs, outra coisa fundamental. Ninguém vai em busca daquilo que acha que tem. A soberba, a altivez, como diz a palavra, ela faz o quê? Qual que é o serviço mais bem feito do diabo? É você achar que um pouquinho que você tem tá bom. É incrível isso, porque, não, Deus, eu tenho a minha natureza, meu pai tem aquela natureza dele, minha mãe tem aquela natureza dela, eu fui criada desse jeito. Gente, é a melhor coisa que o cão coloca na mente do ser humano. Então, como seu pai era ignorante, sua mãe era grossa, você continua de jeito, vai dar tudo certo. Não, irmã, vai dar inferno. Essa é a realidade. Você entendeu? Porque eu vou dar conta da minha
é pessoal. Salvação individual. Cada um vai ganhar a sua. Só que hoje eu não mudo, amanhã eu não tenho essa percepção. Não, missionária, pelo amor de Deus. Quem é que vai ter os 9 dons do Espírito? Eu vou. Você quer também? Porque não é opcional, Gisele. Não é, ó, Senhor, eu vou tentar. Eu vou ver o que eu faço. Irmãs, de tentativa o inferno tá lotado. É melhorar mesmo. E o que é melhorar mesmo? É se posicionar. E o que é se posicionar? Vai sozinho para ver se você consegue. A partir de hoje, outra coisa que eu tenho visto claramente, irmãs, no nosso meio, no meio que a gente entra, aonde a gente vai, o crente está acomodado com as suas deficiências, cada um com a sua. Tem que consertar a irmã, não, aquele pastor lá, você viu o que aconteceu lá com ele? Nossa, não, você viu aquela irmã? É esposa de pastor. Ela que dê conta da vidinha dela, que eu vou dar conta da minha vidinha. É a trave e o cisco, né? Você entendeu? Quantas vezes, irmãos, nós nos posicionamos, a gente aponta o cisco do irmão e a Bíblia fala, e a trave do teu olho? Não tá vendo, não? Não, por quê? Porque apontar é mais fácil do que olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós requer o quê? Humildade. Nenhuma pessoa, sem adquirir humildade, ela vai olhar para ela e vai falar assim, é desse jeito, eu não vou entrar no céu mesmo, não. Eu não vou, não tem condições. Nós estamos sempre achando que na hora que Jesus bater na porta, a gente vai ter a oportunidade de mudança. E, irmã, isso pode dar muito inferno. Por quê? A Bíblia fala, se o dono da casa soubesse que hora vinha o ladrão, ele colocava a guarda. Se nós soubéssemos, olha, Júlia, linda, de jeito que Jesus vai vir mês que vem, né? Curtir a vida agora e ficava fiel mês que vem. Mas nós não temos essa opção. Então, os frutos do Espírito, irmã, são 9. Digamos que a gente gaste aí uns 5 meses para conseguir o primeiro, que é o amor. Porque daí você vai ter que pegar o amor e você vai ter que olhar o que a Bíblia fala que é o amor. Porque às vezes, irmãs, nós achamos uns amor que a gente acha que tá ótimo, que desse jeito dele, Senhor, essa é minha capacidade de amar. Aí o Senhor falou, não, mas pra você eu quero outro, eu quero o perfeito. E o que é o amor perfeito? Alguém já citou aqui. Tudo sofre, tudo suporta, irmãs. Sabe o que eu acho mais cruel e é bíblico? A gente achar que tem direito de não perdoar quem nos ofendeu. Pastora, tem um hino que ele fala... É a lista, né? Falar em língua tá virando espetáculo, Porque as pessoas né? acham que essa é a olha, santidade. Quem não tem conhecimento, olha e acredita, né? Então, nem sempre Irmãs, quem cabe na boca ali falando é realmente. Existe como conquistar longanimidade sem sabedoria? Não. Quando eu subo na escada de Deus sabe que eu quero mudar, eu tô sendo tolo ou sábio? Deus sabe e pronto. Deus sabe, mas a gente faz essa parte. Deus sabe, mas ele quer que você verbalize uma ação. Quando ele tem um encontro com as pessoas, ele chega e fala assim, o que queres que eu te faça? Quando ele chega pro cego e fala, tu quer... A gente dobrar o joelho no nosso pé da cama e dizer pra Deus quem a gente é, gente, sério, é fácil? Não. Você já prestou atenção, o medo que a gente tem de contar pra Jesus, por exemplo, Senhor, eu sou tão limbaruda. Senhor, muda a minha vida. Ele já sabe. Ô, Senhor, desfraudei a irmã ali, Jesus. Ô, Senhor, me muda. Ô, Senhor, encontrei alguém ali, tava precisando, eu podia fazer o bem e eu não fiz. Será que é fácil, irmãs, ter essa conversa com Deus? E agora me conta, tem algum segredo que ele não saiba? Só que aí vai no que a Beth falou. Senhor, olha, eu vou te expor aqui as minhas... Ele já sabe. Essa é uma pergunta, é uma das histórias que eu acho linda, porque o Senhor fala assim, o que você quer? O que um cego vai querer, gente? O que um aleijado vai querer? Tipo, a gente tá inibindo essa possibilidade, conversar com Deus. Aí nós chega assim, Senhor, eu sou tua serva. Nossa, tem tanta oração hipócrita, gente, que eu olho, sinceramente, eu penso que não chega nem no caibro da igreja, quem dirá no teto. Pastor, eu tive um Doído, pastor, né? Nem no caibro, quem dirá no céu dos céus. eu tive Por um quê? pastor que falava que a gente, quando vai orar, a gente tem que criar o hábito de falar para Deus o nosso nome, criar o hábito de falar, Senhor, me visita a minha casa, falar o endereço da casa, falar a quadra, falar a loja. Irmãs, é criar um diálogo, gente. Como que se cria amizade? Como que se cria amizade? Como que se cria amizade, gente? Conversando.
Aí você fala assim, irmã, tem que parar, ouvir, falar, conversar. É mais fácil conversar no WhatsApp ou com Jesus? A gente conta os nossos problemas, irmão, para quem tem a solução. Não, no céu, coitado do céu. Efésios 4 e 2. Achou aí, Marcelene? Ó, precisamos ardentemente para aprendermos que é uma necessidade emergencial adquirir a longanimidade. Precisamos que aumente o controle do nosso chamado tempo, porque nós nem conhecemos de fato o que é esse fruto do Espírito. Tô errada? A gente nem conhece de verdade o que é ser longânimo, porque a gente tá tão agitado. A gente tá com pressa, irmã, não sei do que, querendo pegar não sei o que, as tribulações da vida. Sem a gente tá preocupado com o dia de amanhã, Gisele. Nós não corremos, irmã, socorro pelo dia de hoje. Não é o dia de hoje que estamos sofrendo, não, nós estamos encerrando nosso dia. Nós sofremos pelo dia de amanhã. E onde está liberado sofrer pelo dia de amanhã? Onde está escrito? Nem sabemos se chegamos no amanhã. Vai lá, 4 e 2. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nossa, diferente essa, né? Ó, a minha vai dizer assim, Efésios 4 e 2. A minha vai dizer assim. 4 e 2? Eu li o 12. Não, é 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, Deus, que humilde. suportando uns aos outros em amor. Tá fácil? Não. Tá fácil, gente? Não, ó, com toda humildade. Quem aqui dá humildade não é pobreza? Humildade não é pobreza, gente. Não é chinelinho da Havaiana. Humildade pra mim. Havaiana agora não é coisa de humilde mais não. Humildade pra mim é tipo empatia, né? Aí, Gás. Humildade. Humildade é você considerar o outro superior a si mesmo. O tempo inteiro. Independente do que você tem, do que você faz, de quem você é. Independente disso. Inclusive, só para dar um exemplo aqui. Porque a Tati falou, é ser pobre. Semana passada, eu atendi uma família que, gente, eu acho que foi uma das famílias mais ricas que eu já atendi naquele Rio Quente. Mas eles eram tão humildes, que me constrangia. Eu falava assim, gente, esse povo tinha todo o dinheiro, vamos dizer assim, pra simplesmente cagar em mim aqui, literalmente. Então assim, tá? Mas eles eram tão educados, tão gentis, tão compreensivos, tão pacientes, tão desprovidos mesmo, assim, que eles falavam assim, aí eu perguntava, eu tenho que fazer algumas perguntas no meu atendimento, né? Eu perguntava as viagens que eles tinham feito e tal, e eles falavam assim, com tanta naturalidade, com tanta, sem soberba, que me constrangia, de verdade. Vocês sabem de onde Eu falava surgiu? assim, gente, é sério que esse povo tem esse dinheiro todo? E tinha mesmo. Gente, vocês sabem de onde? Pobre besta? Dos pobres que é besta. Você já viu quanta gente que é pobre e gosta de humilhar os outros? Aí eu até falo, comento Tem pobre que é pior do que rico. Soberbo. Mas tá engraçado. E eu já tenho pobre arrogante, gente. Arrogante, de verdade. Assim. Eu olhar pra pessoa assim e falar assim, gente, é sério que essa pessoa tá achando que ela... Dá vontade até de falar, ainda bem que você Arrogante, não olhar nem na minha cara. De que eu tava atendendo, né? Perguntando as coisas e a pessoa tá assim, sei lá, não sei o quê. Não sei o que lá. Aí eu perguntava assim, não sei o quê. Não. Não sei. Tipo assim, eu olhava assim pro pessoal e falei, tá bom, então tá certo. E assim, achando que era alguma coisa porque tava ali, entendeu? Mas, sabia enfim. que tem muita gente que não vai adquirir, é possível que aqui entre nós tenha, que não vai adquirir um patamar financeiro bom? Como assim, missionário? Porque daí eu não sei o que faz com o pobre, coitado. Vão matar os pobres. A pessoa não tem capacidade de possuir coisas boas. Porque o coração é estragado, gente. É verdade. A humildade, como as pessoas confundem humildade com chinelinho velho.
com roupinha velha. Gente, tanto de roupinha velha soberba que tem nesse mundo, que só o sangue de Jesus. Quando eu falei, Leiliane, olha o complemento desse texto aqui, ó. Com toda a humildade, o que mais? Mansidão, com a longanimidade, Suportar uns aos outros em amor. Gente, é fácil ser manso, gente? É fácil ser manso? Quando algo é mas a gente não percebe quando contraria os outros, não, né? Missionária, eu fico assim, impressionada com a mansidão do meu pai nesse sentido. Porque tem pessoas que chegam nele a ponto de bala mesmo. Ele olha assim, ele olha pra pessoa e fala assim, peraí, o que tá acontecendo? Ele já desarma a pessoa na mesma hora. Eu ia falar sobre esse armamento. Aí, a pessoa, esse dia pra trás, eu bravo demais, ele falou assim, por isso que você ainda não recebeu sua bênção. Quando você não aprender a ser humilde, você vai sofrer e sofrer. E eu tô sofrendo junto com você porque eu sei aonde você tá errando e você não pode consertar. Olha como isso aqui é forte, ó. Humildade. É fácil adquirir? Não. Mansidão. Muito menos. Não tá bom. Aí mistura aqui, ó. Com longanimidade. Quantas de nós pensavam que longanimidade era mansidão? Para ficar melhor. É a Bíblia. Suportando uns aos outros. Misericórdia. Com amor. Quer mudar de igreja, meu Deus do céu. Eu acho que esse dom meu marido tem, que ele é bem manso. Glória a Deus, tá de cola nele. Essa aí, esse dom ele já tem. Ó, procurando, agora eu encontrei uma frase aqui pra discursão, olha só. Procurando, passou por toda essa etapa aí, né? Pegou lá a humildade, grudou na mão dela, foi lá, pegou o companheirismo da mansidão, vamos se encontrar com a longanimidade, vamos suportar uns aos outros em amor, procurando guardar, quando é procurando é porque é fácil ou difícil? A unidade do Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Irmãs, vamos sair daqui aprendendo que ou a gente se prepara para ir morar no céu ou vamos pro inferno, e eu não tô interessada com essa concordância. Não tem a opção de eu nasci assim. Não tem a opção de esse é o meu jeito. Nós não temos jeito. Nós somos imitadores de Cristo. Aqui, ó, o que diz 2 Pedro 3, como esperar o Senhor. Aí tem um textinho que fala assim, ó. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Temos que ler Bíblia ou não temos, gente? Não tá na hora de parar de paralela? O que é paralela, missionário? E fala. E olha como Deus usa. Ai, que maravilha. E a vida? Porque, irmãs, é muito fácil eloquência. Concordam comigo? Qualquer pedrada aqui. Você entendeu? Tá misturado aqui. O que é? Eu falo bem, tenho eloquência, conquisto a minha plateia, mas se o irmão passar ali no meu portão, numa hora que eu não sei que ele tá vindo, eu posso ver quem? A missionária Miriação. Berrando, né? Esbelando ali. Como não tem ninguém, teria que ser com o peixe e com a Jéssica, né? O que é isso, irmãs? Uma das irmãzinhas mexe no meu calinho e peraí. Sou missionária, mas não abusa, não. E isso aqui? E vai me encontrar de jeito aí quando? Se nós pensarmos, irmão, sério, nós vamos jejuar, mas nós vamos parar de achar que do jeito que estamos vamos morar no céu, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar uma revisão, como revisão de carro mesmo, né? E falar, epa, dona Miriam, vai dar pra ir? Não, de jeito, não vai. Eu tava indo agora... que dia que eu fui no médico? Quem lembra aí de a pé? Que eu acho que umas 6 pessoas. Mas a senhora tá indo. Quinta, né? Quinta-feira. Eu achei tão bonitinho, gente. Provavelmente deve ser a Jéssica que esparramou, né?
Uma mensagem, mas a senhora tá indo a pé? E eu tô de boa, pertinho. Segunda mensagem, meu Deus, missionário, por que a senhora não avisou? A senhora tá indo a pé. E eu tô indo, 2 horas da tarde. Aí quando eu tava chegando ali, depois que passa daquele beco, daí eu falei, gente, por que essas pessoas estão escandalizadas de eu ir no posto de a pé 2 horas da tarde? Daí eu falei, nossa, umas pernas bonitas, gente, isso aí vocês já viram, eu tenho umas pernas muito bonitas. Aí vocês não sabem o que eu pensei. Na hora, irmã Cidinha, deve ser o Santo Espírito do Senhor. Eu falei assim, é que você reclama tanto de andar a pé, que você criou um impacto na mente das pessoas. E segui, eu falei, você tem que começar a pensar no que você fala. Porque qual foi a morte? 10 minutos de a pé, muito bom pra banha. Isso me levou a pensar em quantas expressões erradas, Mayra, que nós temos e nós damos às pessoas uma identidade que não é a nossa. Por exemplo, de fato não estava me incomodando, muito menos me perturbando. Mas estava um monte de gente inquieta. Missionária, por que a senhora não pegou o carro? Aí depois eu cheguei lá, já falou, mãe, você tava com dó de pagar o pop, né? O chofer, daí eu falei, não, eu nem pensei nisso. Eu achei que era tão perto que não compensava chamar ninguém pra mim ir ali. Só que isso não trouxe pra mim o pensamento nesse sentido, irmãs. Eu fiquei pensando em outras coisas. E sabe no que eu pensei? Na murmuração. Tem coisas que não é um absurdo. A vaidade do seu sentido. Alguém pensa o que anda pensando? Sério? Tem alguém aqui preocupado com os pensamentos? Entendeu, Leiliane? O que eu ando pensando? Eu ando pensando mais em Deus ou eu ando pensando mais no que eu quero? Eu penso. Você pode se ocupar com seus pensamentos. Eu penso, quando eu fico pensando assim que eu quero melhorar isso no meu estúdio, eu quero conquistar isso e tal. Aí tem hora que eu paro assim e pergunto pra Deus, será que estou pecando de querer tanta coisa? E não é difícil agradecer o que a gente tem quando a gente quer? Vocês já pararam pra pensar Hoje nisso? Laís falou sobre isso lá no Instagram dela, né? Que ela queria tanto um estúdio com banheiro. Aí ela tava reclamando porque ela não tinha condições de arrumar o banheiro do dia que ela queria. Aí ela pegou, quando ela tava limpando o banheiro, ela refletiu que um dia Que ela já tinha um banheiro. Tava... Irmãs, eu acho que a gente tá deixando o Senhor tão triste com essa vaidade no nosso sentido. E lá tá um ambiente tão gostoso. Olha o que diz aqui. Ó, também os outros gentios se ocupavam com o quê? Com a vaidade no seu sem. Gente, o que é vaidade pra vocês? Se arrumar. Tudo é vaidade. Como que vai ter arrumação no sentido, Tati? Como que arruma o sentido? Sentido é pensamento, né? Você já parou pra pensar quantas vaidades tem no nosso sentido? A Bíblia tá dizendo aqui, ó, não se comporte como eles, como os gentios. Que a vaidade é o sentimento deles. Irmão, por que ter o sentimento de Cristo? Automaticamente, na hora que você desejar o sentimento de Cristo, quem é braba já vai ficar mansa. Mágica, sim, missionária. Se você estiver no espírito, sim. Se estiver na carne, prepara pra guerra. Porque, irmã, sempre vai ter um navio pronto quando for pra fugir de Nínive. Sempre! Hoje eu acordei nervosa, o naviozinho já tá sendo preparado. Daqui a pouco ele encosta na sua porta. Hoje eu não sei o que está acontecendo comigo. Fica tranquilo, o diabo já resolve sua parada. Então nós temos que ter percepção de longanimidade. Nós temos que desejá-la e temos que adquiri-la. E a Bíblia diz o quê? Em tempo entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Só que eram gentios. A ignorância te afasta do Senhor, gente. Nossa, essa é forte. Quem aqui acha que tem 5% de longanimidade? Nem uma mão? Nem umazinha? Irmãs, quem aqui deseja ter longanimidade na vida? Amém. Graças a Deus. E quem vai buscar isso? Nós, todos. Como? Vocês sabem que pode passar esses 9 cultos. São 9, né? Nós estamos no quarto, né? Ainda falta 5. Vocês sabem que pode acontecer da gente terminar esses 9 cultos Não aconteceu nada. e a gente sentir vergonha, não pode? Só que sério mesmo, irmãs. Será que a gente vai ter de novo? Eu não pretendo fazer, né? Não sei que a outra líder de vocês faça. De novo, é uma oportunidade ou não é?
Porque sabe o que eu entendo quando a gente pega um texto bíblico e pratica como nós estamos fazendo? Eu entendo que o Senhor está insistindo com a gente. Sabia que eu estou entendendo isso? O céu está nos incomodando para que nós alcancemos Porque tem noção, irmãos, do tanto de promessa só nessa varandinha aqui que tem para ser cumprida? O tanto de promessa só nesse quadradinho aqui que o céu reservou para nós? Cada uma de nós aqui temos uma promessa. E a gente está dizendo assim, ó, não acontece mais milagre. Meu Deus, que focar na promessa é muito fácil. Quem não quer milagre? Ah, se aparece um anjo aqui nessa varanda. Irmã, ia virar tanto espiritual aqui dentro que, olha, ia ser que nem Jacó grudado no anjo. Ia ter muita gente desconjuntada aqui, porque nós temos pressa do nosso milagre. Mas nós não temos pressa das nossas mudanças. Porque nós achamos sempre que a nossa mudança pode ficar para depois. Gálatas. Prepara o louvor para nós, Ana. Gálatas 6, irmãs. Gálatas 6 e 9. Todo mundo aí que tiver Bíblia, abre para nós. Gálatas 6 e 9. Isso aqui para mim é o remédio final desse contexto nosso aqui. Pra gente chegar onde nós queremos chegar, que eu acredito que queremos, senão não estaríamos. Gálatas 6 e 9. Vai dizer assim, olha. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo o quê? Se não havermos o quê? Quantos dias dura a nossa persistência para mudança de vida? Aí eu digo uma coisa que eu estou acostumando a repetir. Se a gente fosse do mundo, a gente aceitava Jesus, né, Érica? Se a gente fosse do mundo, a gente aceitava Jesus. Mas nós somos da onde? Nós já aceitamos Jesus. Então eu entendo, irmãs, que esse versículo aqui ele tem que se completar na nossa vida. A gente tem que buscar ardentemente mudança sem nos desfalecer. Não vai dar para parar. O que está acontecendo de errado com a gente é isso, uma Maria Aparecida. A gente corre uma semana de jejum, uma semana de oração e um ano de perturbação. Esquecemos que Ele é perfeito e exige perfeição. Irmã, longanimidade é prática. Você tem que praticar. Quem não nos garante que amanhã seremos afrontados, Raquel? Ou melhor, hoje? Quem não nos garante? Que a gente chega dando em casa hoje tem um BO para resolver. E aí nós tomamos uma atitude e de repente, irmã Cidinha, o Espírito do Senhor nos lembra. O que eu estava aprendendo mesmo? Ah, esqueci. Eu bem que queria. E amanhã, irmãs, é um novo dia para muitos. Mas haverá pessoas que não terão amanhã. Tem pessoas que não acordarão. Tem pessoas que partirão na madrugada. E nós, às vezes, sentimos que nós estamos ilesos a isso. Porque eu penso que a demora de mudança, de buscar e alcançar a mudança é isso. É que a gente pensa que a morte vai esperar nós nos concentrarmos. E estarmos bem. Então eu quero convidar cada uma de nós aqui, irmãs. Não deixa o amor esquecido. Não deixa a alegria ficar para trás. Toda coisa que acontecer na sua história, lembre. Eu preciso ser moldada, Senhor. Eu quero ser moldada. Eu quero ser trabalhada. Outra coisa, irmãs, pelo amor de Cristo Jesus. Isso é um conselho espiritual. O que é isso aqui para você? Isso aqui é uma bússola no deserto, aleluia. O que você procurar, irmãs, aqui dentro você encontra. Você está triste, ela está aflita? Abre a palavra do Senhor com excelência. Senhor, fala comigo. Senhor, quantos anos eu tenho de crente? Senhor, eu preciso mudar. A Bíblia diz, fique esperando como se ele viesse hoje, irmãs. Quantas pessoas esperando para mudar amanhã? Amanhã nós vamos participar do corpo de Cristo. Amanhã é culto de Santa Ceia. É uma piada já, para mim eu considero uma piada. Mas vocês têm noção de quantos cristãos não vão tomar ceia? Futebol? E vão perder o culto. Uns se o Brasil perder, vai perder o culto de tristeza. Outros, se o Brasil ganhar, vai perder o culto que quer comemorar. Mas se você chegar nele, ele vai dizer, são coisas dessa vida, né? É a minha prioridade. Irmãs, mudança é
uma prioridade. Eu estou entendendo nos dias, para quem está no Espírito sabe o que eu estou dizendo, que o Senhor está dizendo, ei, aplana as tuas veredas. Apressa os teus passos, irmã. Nós estamos, Gisele, às vezes dentro da casa do Senhor, esperando para mudar quando Deus nos tocar. Quando Deus falar comigo, eu mudo. Raço de coube assai. E o Senhor está dizendo, eu tenho pressa. Eu quero usar a tua vida. Irmãs, nós não vamos ser usados pelo Senhor como latão que tine. Quem é espiritual, Dani, não adianta culto avivado, crente saltando, Cássia pulando. Ei, o Espírito, ele permanece na casa. Quem é a casa? Nós, irmãs. Nós somos a casa. Eu tenho que sair de um culto avivado, eu tenho que ir para casa avivado. Quantos crentes que eles saem da igreja e ele já se envolve no conflito, na perturbação da alma e perde a excelência de Cristo. Então, sabe o que eu estou convidando todas que estamos aqui? Para a gente tomar uma decisão. O que é uma decisão, missionária? Eu quero mudança. E quando você alcança a mudança, irmãs, isso reflete. Eu vou olhar e vou falar, o que foi, será que tarde? Nossa, que mudança. O que foi que a irmã Maria Socorro? Nossa, Maria Socorro está diferente. Uma irmã esteve em casa aqui, não vou citar o nome, né? Uma irmã esteve em casa aqui essa semana e quando ela virou, foi embora, aí o pastor veio em mim e falou assim pra mim, minha filha, aconteceu uma coisa diferente aqui hoje. E passou, foi pro trabalho. Aí chegou lá no trabalho e mandou uma mensagem. Você percebeu isso? Aí eu falei, não, amor, acho que eu tava distraída. Ele falou, tem. Sabe o que é isso? São sinais. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, amor, eu particularmente tenho observado que a irmã quer uma mudança. Uma mudança aí, deixa eu te falar uma coisa, irmãs. O céu tem sinais para nossa vida. A partir do momento que você se dispõe, Senhor, eu vou descer, porque eu quero mais de ti. A gente está pedindo tanta coisa, irmãs, mas a excelência não estamos pedindo. O que é excelência? Não adianta a gente ter muito dinheiro se nós não ter salvação. Ah, mas deve ajudar bastante, né? Deve, para ficar aqui na terra, deve ser uma solução muito boa. Não sei que eu nunca tive bastante. Mas a Bíblia diz assim, ô louco, e se o Senhor te chamar hoje? Você imagina, irmãs, eu queria que todas nós que estamos aqui nessa noite, que a gente colocasse hoje a nossa cabeça no travesseiro e perguntasse, Senhor, se o Senhor vir hoje? Porque Ele pode vir hoje. Ele pode vir hoje. Senhor, se o Senhor vir hoje, eu vou subir? Não, não vou não, irmãs. Então você está aceitando o inferno? Porque a Bíblia diz que é o quê? É um desejo de mudança, você tem que correr atrás da mudança. Mas quando Satanás te apresentar uma situação, mostra para ele quem é o teu Deus, quem você é. Nós estamos embolados demais, irmãs, com o costume de ser crentes meia banda, crentes de qualquer jeito. Então eu quero convidar você nessa noite a ter uma conversa particular com o Senhor. Aqui, irmãs, a gente fala, a gente troca ideias, compartilha experiência, mas quando o assunto é particular, é você e Deus, né? É eu que chego, Senhor, o que eu tenho te oferecido? Irmãos, eu tenho observado nos últimos dias o quanto a gente quer oferecer migalhas para o Senhor. Como se Ele, irmão Socorro, fosse aceitar. Senhor, esse aqui é o que eu tenho. Esse aqui é o que eu tenho. Quando nós oferecemos o que temos com excelência, vai acontecer o que vai acontecer o que aconteceu com a viúva. O que eu tenho aqui é só um restinho de óleo. É só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A Bíblia vai dizer que encerra-se o contexto da viúva, dizendo, olha, vendei e vivei do resto. Quando o teu povo é oferecido com excelência, o Senhor sabe. Senhor, olha, eu sou uma mulher de dura serviço, mas Senhor, eu quero mudança. Eu quero refletir o teu Espírito. Eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam Cristo. Mas aí, irmãs, não é só ali que eu falei. Para mim que prego, a gente sobe no altar e prega 1001 palavras. Para mim o que vale, Cássia, é quando eu desço dali. Porque quando nós descemos dali, acabou a plateia, irmãs. Acabou a plateia, agora é você e Deus. Então, enquanto a irmã louva o Senhor, eu quero que todo mundo curve a cabeça, irmãs. Eu quero que você feche os seus olhos. Isso aqui não é emocionalismo, não.
Mas eu gostaria que você dissesse para o Senhor o que. Mas a mulher deixou seu filho e partiu. Saiu, foi ao encontro do profeta. Confiante foi depressa que a solução estava ali. De longe o profeta avisou então, ordenou ao Nós queremos viver o novo do Senhor e para isso precisamos estar. Vai tudo bem com meu filho em minha casa. Vai tudo bem, isso é coisa que passa. Basta um ungido ordenar e repreender que a morte vai ter que sair. Não estamos aqui, Senhor, apenas por estar. Vai tudo bem, pois o meu filho é promessa, é a herança que Deus quis me entregar. Basta ungir, ordenar e o meu filho eu sei que vai ressuscitar. É assim que acontece quando Deus entra na história. Se o profeta é ungido, a morte sai na mesma hora. Quem